Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você as funcionalidades da câmera do Redmi 8A. O novo smartphone baratinho da Xiaomi aí que conta com 12 megapixels na sua parte traseira e 8 megapixels na sua câmera frontal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais funcionalidades tem nessa câmera para você que tá afim de comprar o aparelho. Mas antes da gente começar e já entrar na câmera, porque é um vídeo rápido para te ajudar sem enrolação, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e se a qualquer momento você decidir comprar o Redmi 8A, os links estão todos aqui embaixo, beleza? Vamos entrar então na câmera dele para a gente verificar o que tem de bom nesse aparelho. Lembrando que a gente tem aqui 12 megapixels nessa parte de trás que eu vou mostrar principalmente. Nós temos aqui na parte de baixo, ó, vamos entrar aqui e dar uma olhadinha bem de pertinho aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, nós vamos ter vídeo curto. Nós temos aqui a parte que a gente pode alterar aqui na parte de cima, ó, nós temos efeitos nessa parte de cima, nós podemos fazer as alterações. Temos também as configurações da câmera, que isso daqui é universal para todas as opções daqui de baixo, que eu vou mostrar já já. Temos aqui a parte de vídeo, ele consegue fazer a gravação em 720p a 30 frames por segundo e a 1080p a 30 frames por segundo. Ele tem time-lapse, mas não tem slow motion, beleza? Temos a parte de foto, que é onde tem as maiores opções, né, que é o tchan do aparelho. Temos aqui a parte do flash, nós podemos deixar automático, lanterna e etc. HDR automático ou ligado ou desligado. Inteligência artificial, que vai verificar a cena e aumentar a saturação das cores e melhorar a nitidez, etc. Temos também os filtros pré-prontos aqui e o efeito build para deixar sua cara igual massa corrida, se você tiver interesse. Temos também aqui a parte de configuração. Temos o quadro da câmera, onde você altera o tamanho que a câmera vai pegar. Lembrando que quanto menor, por exemplo, se a gente deixar o 3x4 aqui, é os 12 megapixels. Se a gente aumentar para 16x9, que é pega praticamente o padrão original de foto, ele já baixa para uns 8 megapixels. E se a gente deixar o full, que é o tamanho da tela 19x9, deve abaixar para uns 7 megapixels mais ou menos. Então fique ciente que você perde um pouco de tamanho da imagem se você alterar essa opção aqui. Temos timer para você tirar foto. Nas configurações nós já vamos ver agora, que é a parte principal. Temos informações de localização, sons da câmera, modo de bolso, salvar o modo anterior caso você saia da câmera e volte e queira que ela esteja no mesmo lugar, por exemplo, em vídeo, você sai e na hora que você entrar vai estar em vídeo de novo. Temos marcar data e hora, mostrar linha de referência, que é aquelas linhas, no caso para usar a regra dos terços, ler os códigos QR, isso é muito bacana, que eu não vejo nos smartphones mais caros daqui do Brasil, segurar o botão de dispositivo do botão disparador, espelhar a câmera frontal, qualidade da imagem em alta e funções dos botões anti-bending e só. Se você tiver modificado muitas opções, você pode restaurar aqui na parte de baixo para não ter nenhum problema algum. Voltando, nós vamos ter o modo retrato, coisa que é bem interessante, sendo que ele só tem uma câmera na parte traseira e nós temos apenas aqui a modificação dos efeitos em modo build. Apenas isso, clicou aqui ó, no objeto e tirou a foto, já era, não tem como a gente alterar o nível de desfoque de fundo, tá? Se você tiver interesse de alterar o nível de desfoque, não tem, infelizmente, nesse aparelho. E temos também o modo Pro, por incrível que pareça, o IMX363 ele deixa ter algumas funcionalidades do modo Pro, como o balanço de branco, que eu saí aqui sem querer, a abertura da lente, velocidade e o ISO. Beleza? É bem básico, você não vai ter nada assim tão gigante. Temos também aqui, ó, onde você quer que foque, temos o flash na parte de cima e temos os efeitos padrões. E aqui a mesma coisa que nós temos na câmera padrão dele, tá? Nós não temos muitas funcionalidades porque tanto o sensor e o Snapdragon 439 não dão tanta opção para você fazer isso na sua câmera. Vamos ver agora a câmera frontal. Na câmera frontal, nós vamos ter praticamente todas as mesmas opções aqui, ó. Vídeo curto, não vou nem entrar nos menus em cima porque é a mesma coisa. Modo vídeo, modo foto, que é praticamente as mesmas coisas. Temos o modo retrato na câmera frontal e temos também o modo Pro. Aqui o modo Pro é igualzinho na parte de trás e da frente, então nós não temos diferença, tá? Vamos entrar aqui no modo vídeo da câmera frontal só para te mostrar o quanto que ele grava na câmera frontal. Temos gravações aqui, ó, ele já tinha até mostrado ali. Temos gravações aqui a 1080p 30 frames e 720p a 30 frames. É o padrão que nós temos na câmera traseira. Tanto a câmera traseira e a câmera frontal fazem o mesmo tipo de gravação e o mesmo frame rate. Então é isso, galera. Essas são as funcionalidades do Redmi 8A em sua câmera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que sai sobre esse aparelhinho ou os outros da Xiaomi. E se quiser adquirir eles, os links estão todos aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!